Então, mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos. E eu acho que... eu vou falar um pouquinho sobre o filme. O Daniel nem o Valber estão aí, né? Ainda. Está bom. Bom, o filme foi indicado pelo professor César Baldi. Eu queria pedir para ele um filme que falasse e desse uma continuidade sobre os debates relacionados com a questão de sexualidade e de gênero. E ele me indicou esse filme, eu nunca tinha assistido, é um filme argentino, e ele havia me dito que o filme era muito polêmico. Depois que eu assisti o filme, eu percebi por que ele era muito polêmico. E a dimensão que a gente toma do binarismo, no que é macho e fêmea, é muito limitada e muito condicionada. E talvez por isso ela cause um choque ou um estranhamento quando a gente vê qualquer situação diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, né? Talvez para vocês tenha sido mais fluido do que para mim, por conta da geração. Eu acho que a geração de vocês é uma geração que tem tudo para dar certo. Porque vocês têm uma fluidez maior e uma mente mais aberta para a compreensão da diversidade do que gerações anteriores a minhas e até mesmo a minha geração, que tem uma dificuldade de compreender o que é diferente ou aquilo que não está dentro da cartilha que a gente é ensinado desde que a gente nasce, né? Então, eu já peço a todo mundo que tenha assistido o filme, que esteja bastante ciente de que todo esse debate que nós estamos fazendo sobre a questão da discussão de gênero, do machismo, da discussão de sexualidade, ela é uma discussão que habita um campo que é muito polêmico, muito controverso, muito difícil e delicado, e que de sexualidade foram um dos pontos que a gente pode chamar de gota d'água para que o conservadorismo... Opa, tá ouvindo? Voltaram a ouvir? A gente voltou, será que a senhora pode repetir? Saiu, cortou um pouquinho sua fala. Mas que parte que vocês ouviram até onde? Ah, o que a senhora acabou de falar. Ah, sim. Então, eu peço que vocês tenham, assim, bastante... a mente bastante reflexiva, bastante aberta para tudo que a gente vai discutir, porque não é à toa que o conservadorismo conseguiu, né, ganhar proporções como a gente vê hoje, ele está dominando a política, o cenário majoritário da política hoje, né, porque as questões de gênero envolvem um núcleo muito delicado da cultura ocidental. Eu falo pelo ocidental porque eu não conheço a cultura oriental, então não saberia informar para vocês, mas para a cultura ocidental hegemônica, todos esses debates são muito ameaçadores, ameaçam estruturas seculares e condicionamentos seculares também. Então, por esse motivo, é mais importante ainda que a gente faça um debate consciente e responsável, porque todas as coisas que nós falamos a respeito de gênero e sexualidade envolvem tabus enormes para a nossa sociedade, que são sempre deturpados e colocados para a população de uma maneira chocante, o que torna mais difícil o diálogo com a diversidade e a aceitação, a inclusão de pessoas que se enquadram nesses padrões diferenciados ou fora de padrões, né? Então, para a gente começar. E aí, eu gostaria de saber quem que vai ser o primeiro debatedor. O primeiro, eu queria que fosse alguém para falar sobre o filme, falar um pouco, uma espécie de resenha, uma sinopsezinha, e depois a gente começa as avaliações sobre aquilo que a gente compreendeu. Eu posso falar, professora?
com base naquilo que nós vimos também na semana passada com a professora Iolete, tá? Uhum. Quem que falou que pode falar? As séries? Isso. Oi, séries. Então, pode Oi, começar. Fique à professora. vontade. Então, oi, gente, boa tarde. Eu vou falar uma introdução breve sobre o filme XXY. Então, esse filme, ele é argentino, como a professora falou. Ele foi produzido em 2007 e ele conta a história de uma adolescente intersexo, isto é, ela apresenta características de ambos os sexos, incluindo órgãos genitais, características fisiológicas, etc. Enfim, ela tem 15 anos e é chamada de Alex. No caso, eu vou tratar ela no sexo feminino, porque no filme ela foi criada como mulher, né? Mas acredito que essa questão ainda vai ser debatida. E a Alex e os pais, eles saíram da Argentina pelo fato dos médicos quererem operá-la para modificar essa ambiguidade genital que ela tem. E eles passam a morar no Uruguai depois. E fica bem perceptível no filme que o pai é totalmente contra a cirurgia e deixa claro que prefere que a própria Alex decida o que é melhor para si, né? Já a mãe da Alex, apesar dela ser bem cuidadosa, ela procura uma decisão e uma praticidade por parte da filha. Dessa forma, ela convida um amigo para sua casa e junto com ele vai a esposa e o filho Álvaro. E desde o momento que a Alex e o Álvaro se encontram, ela pergunta se ele teria interesse em fazer relações sexuais com ela, mas acaba que ele dava várias desculpas e fugia da situação. Até que em determinada cena, eles se relacionam, né? Isso sem o Álvaro saber da situação da Alex. E após isso, eles criam um vínculo e até um descobrimento, porque é a primeira relação sexual de ambos, pelo que deu para entender. A questão principal do filme, eu acredito que seja, além da sexualidade, a questão da escolha que a própria Alex deseja em fazer. Será que ela prefere ficar em um âmbito feminino ou no âmbito masculino? Inclusive, tem algumas cenas dela tomando remédio. Um deles, ela fala que é o corticoide, que no caso é um hormônio que ela usa para interromper esse crescimento dos pelos faciais. Eu não pesquisei muito sobre o remédio, mas foi o básico que eu consegui entender. Enfim, no final, ela acaba que tudo aquilo, ela queria que tudo aquilo ficasse do jeito que estava e que por ela não teria que escolher um lado, digamos assim. E o resultado é um filme que mostra essa realidade vivida por quem nasce com essas condições e todo aquele preconceito que busca ser enfrentado desde cedo. E tem algumas questões também que eu achei interessante comentar, que a primeira delas é o título do filme, né? O XXY, que faz referência ao cromossomo masculino e ao cromossomo feminino, que no caso também é considerado uma síndrome, a síndrome de Klinefelter, que atinge homens que têm cromossomo X a mais, e que por isso eles desenvolvem testículos menores e produzem menos testosterona na juventude, o que pode lhe dar esse aspecto feminino. A questão principal da pessoa a questão principal que eu coloquei é que a pessoa tem que ser obrigada a escolher o que deseja ser, ou às vezes nem tem essa escolha, porque logo que já nasce com essa síndrome, o médico pergunta logo para os pais se eles desejam que seja feita aquela cirurgia de castração, né, como no filme fala. E esse é um ponto muito importante, porque né, que ela tem que obrigatoriamente decidir o que ela tem que ser. E tem toda a questão da sociedade por trás disso. Toda a violência que acaba acontecendo, como no próprio filme mesmo mostra a cena que a Alex, ela tá caminhando na praia, eu acredito que é uma praia, e todas as pessoas do vilarejo, de onde ela mora, já sabem daquela circunstância que ela tem. Tanto que nessa cena, um grupo de garotos pega ela à força e abaixam o short dela para ver realmente se tudo que falam é verdade, né? Aí depois eles ficam até com interesse de estupro, mas não acontece porque um amigo da Alex interrompe. E
essa questão da curiosidade do ser humano, na questão de nem respeitar a intimidade do outro. E outra questão também que eu percebi foi que no filme tem toda aquela formação dos símbolos nas cenas, né? Da boneca, eu acho que era um cigarro representando o órgão genital masculino. A questão também da tartaruga, que aparece com uma pata cortada, que eu acredito que representa aquele corte em um membro, os desenhos também, no caderno que o Álvaro pega, etc. E tudo se relacionando àquela disforia que a Alex sentia com o pênis, e que depois ela conseguiu entender. E no fim teve a escolha de se manter com ambos os genitais. Foi isso que eu entendi. Muito legal, Séries. Quem que vai continuar agora? Posso dar continuidade, professora? Tá, então, Gabs. Gabriel, fique à vontade, meu bem. Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel. Vou falar algumas contribuições que eu achei importante, alguns pontos que eu achei interessante de se levantar a falar do filme. Acho que eu vou ligar minha câmera para aparecer. Quando eu fui assistir o filme, o que eu pensei enquanto eu assisti o filme foi o que essa discussão pode trazer, o que esse filme pode trazer para a nossa discussão sobre gênero, né? E a questão principal, acho que já foi levantada tanto pela professora quanto pelas séries, que é a questão dos binarismos. O corpo intersexo, ele está ali para provar que os binarismos não são tão rígidos e tão naturais quanto a gente acredita que sejam hoje. E uma pergunta que acho que foi feita, uma afirmação, primeiro, que foi feita pela professora Caroline, que foi como esse binarismo está ligado ao macho, fêmea. Eu achei interessante pensar nessa questão do macho-fêmea, porque o gênero, ele, por muitos autores, é analisado não somente como um estatuto da sociedade, sim, mas como também o resultado dos processos da modernidade. Então, diversas feministas decoloniais, acho que as meninas que fizeram um curso de feminismos decoloniais semana passada vão poder confirmar o que eu vou falar aqui, mas o gênero ele é visto como uma categoria que trabalha junto com a raça. Então, por exemplo, um texto que a gente trabalhou um ano atrás foi A Colonialidade do Poder, e Eurocentrismo, do Aníbal Quijano. E é muito interessante a gente olhar para essa questão, porque tem diversos autores feministas que vão trabalhar a teoria da colonialidade do poder do Quijano, adicionando a questão do gênero, mostrando como o gênero e a raça foram construídos juntos. Mas não me alongando muito nisso, voltando um pouco para uma construção mais linear assim, do pensamento, a principal pergunta, acho que a Séries fez, é por que ela deveria escolher? E em que momento da nossa história, enquanto humanidade, ficou definido que uma pessoa deveria escolher ter que se adequar a um ou ao outro sexo, e sexo sendo o significado daquilo que é a genitália? Porque a escolha dela com relação à genitália vai definir o sexo dela, né? E, consequentemente, o gênero. Essa distinção sexo-gênero aí já foi muito problematizada por outros autores feministas também, que, enfim, entre determinismo biológico e fundacionalismo biológico, como a Linda Nicholson vai falar, ou mesmo como a distinção que, na verdade, não existe, como a Butler vai fazer. De qualquer forma, o que a gente tem que olhar na história é ver como essa distinção binária ela não foi um produto natural, não é uma coisa que sempre existiu e sempre foi vista dessa forma. Essa hierarquia sempre existiu. Uma outra coisa de um outro texto que a gente havia falado, que eu acho interessante para iniciar essa discussão, foi no texto de Davi Sanches Rubio, que ele trouxe a ideia do Aristóteles de binários hierarquizados. Acho que no contexto ele estava falando sobre democracia, mas a ideia de binários aristotélica, ela volta para a gente para falar sobre gênero. Por quê? Porque quando a gente vai olhar na história, e o que eu vou utilizar para falar agora é um artigo de uma autora chamada Linda Nicholson. Daqui a pouco eu vou, se for possível, compartilhar a tela para ler uma parte do texto que fala diretamente sobre a intersexualidade, que acho interessante de trazer. Mas antes de falar sobre essa parte específica, ela vai meio que fazer... O nome do texto é Interpretando o Gênero, acho que não sei se eu falei. Mas ela vai trazer todo um aparato para demonstrar como a construção Perdão, o comentário. A construção do sexo, ela não foi sempre necessariamente tida de forma binária.
Então, um historiador que chama Thomas de Cour, ele vai mostrar como, inicialmente, daí ele puxa ali para o século II depois de Cristo, o gênero, as mulheres eram tidas como versões menos evoluídas do homem por uma falta de calor vital. Então, o aparelho sexual feminino era tido como um pênis para dentro, e não necessariamente uma vagina, como ficou conformado depois. Esse entendimento, ele continuou existindo até mais ou menos até ser completamente destruído no século XVIII. No século XVIII, com a formação daquilo que o Michel Foucault vai chamar de ciências sexuais, foi construído todo um saber ao redor do sexo, e as definições do que poderia ou não poderia ser aceito foram redefinidas e remanejadas. E justamente dentro desse contexto, que os corpos que poderiam ser compreendidos foram determinados. E esse binário foi constituído. A mulher, então, parou de ser uma versão menos evoluída do homem, e mulher e homem passaram a ser dois estamentos que ela chama que o Thomas de Cour vai chamar de incomensuráveis, é uma diferença incomensurável. Não tem como ser homem e mulher, tem que ser um ou tem que ser outro. E o gênero ele vai ser o produto dessa interpretação. Uma autora que chama Rowan Scott, acho que as meninas do GT de gênero, a gente estava conversando sobre trazer o texto da Joan Scott para discutir, quando a gente fosse discutir. Não sei se vai ser esse ou se vai ser o da Linda Nicholson, acho que o da Linda Nicholson é bem mais, enfim, lúcido. Os dois são muito bons, de qualquer forma. A Rowan Scott vai falar que o gênero ele é a forma de dar significado às relações de poder. Então, quando a professora fala, por exemplo, e eu vou citar isso agora, vindo de uma outra professora, que é a professora Helena Vieira, que foi com quem eu tive 2 cursos nas últimas semanas, que ela fala sobre o descobrimento das Américas, né, digamos assim, o início da modernidade. Quando os portugueses e os espanhóis europeus chegaram às Américas, eles não falaram, quando eles viram os povos nativos, são homens e mulheres. Eles falaram são macho e fêmea. E o macho e fêmea, eles estavam ali justamente em situação de animalizados, eles eram animalizados, e eles posteriormente iriam receber o estatuto de homem ou mulher, e ainda assim menos humanos. Então, acho que uma outra questão, uma outra teoria que é interessante a gente trazer é essa questão do abjeto. Para a gente ter o que é o homem, e o homem é o homem branco, europeu, heterossexual, cristão, a gente precisa ter o que não é o homem. E o que não é o homem pode ser tanto a mulher, que é o rigidamente oposto, como também pode ser qualquer outra coisa que não se encaixe dentro daquelas estruturas que criam o que é o homem. A Judith Butler, que é uma autora que eu trabalho bastante na Novibic, ela vai falar sobre, no Problemas de Gênero, sobre essa questão da política de representação. O problema da política de representação, por exemplo, falar sobre um feminismo da mulher, ele realmente reconhecer que existem diversas realidades e diversas formas de ser mulher no mundo. Então, por exemplo, nem todas as sociedades elas entendem hierarquicamente ser homem e ser mulher. Uma autora que chama Oyeyumi Oyerum, que ela vai estudar na África a existência as relações de sociabilidade da sociedade iorubá, e ela vai mostrar como as hierarquias ali elas são construídas por faixa etária e por, enfim, idade, e não necessariamente, na verdade, só passou a ter a questão do gênero muito depois da colonização. Então, acho que a questão mais importante, depois de falar tudo isso, na hora de a gente assistir o filme, é a gente entender que o sexo não é naturalmente dado, o sexo é construído. E eu posso apresentar um trecho? Será que pode, professor? Claro, pode apresentar, fica à vontade. É só um trechinho desse texto da Linda Nicholson. Tá aparecendo? Tá, acho que tá. O texto é esse aqui, gente. Interpretando o gênero da Linda Nicholson. E ela traz Depois você podia compartilhar com a gente o texto. Vou mandar no chat aqui. Aí eu vou desligar minha câmera enquanto eu não vejo, porque eu fico nervoso. Aqui. Outra manifestação dessa nova noção bissexuada, e quando ela fala essa nova noção bissexuada, é justamente se opondo à noção anterior, que seria do isomorfismo, né? Aquela questão de
aparelho sexual feminino ser uma versão menos desenvolvida do aparelho sexual masculino. Foi a deslegitimização do conceito de hermafrodismo. O hermafrodismo é a antiga nomenclatura que se dava para a intersexualidade. Hoje em dia não é mais eticamente correto e as próprias pessoas intersexuais não gostam desse termo. É um termo ofensivo porque ele diz respeito a animais, não necessariamente pessoas. Então, como mostra Michel Foucault, no século XVIII, o hermafrodita dos séculos anteriores se tornou pseudo-hermafrodita, cuja identidade sexual verdadeira exigia apenas uma diagnose suficientemente especializada. As teorias biológicas de sexualidade, as concepções jurídicas do indivíduo e formas de controle administrativo em nações modernas levaram aos poucos à rejeição da ideia de uma mistura de dois sexos num único corpo e, consequentemente, à limitação da livre escolha de indivíduos indeterminados. Então, todo mundo, a partir daí, deveria ter um único sexo. E essa compreensão de como funcionou essa construção de corpos distintos e que tem que ser distintos, acho que é importante da gente trazer para a discussão, para a gente justamente entender qual é o caminho a ser seguido. De alguma forma, se apoiar nessas identidades para poder construir uma política, seria utilizar a representação localizada, que a Gayatri Spivak, que é uma teórica do terceiro mundo, vai falar, seria as políticas de coalizão que a Judith Butler fala e a Linda Nicholson também vai sugerir. Quais seriam as melhores estratégias? Isso é uma coisa que fica em aberto ainda para a gente entender e pesquisar, mas acho que essa foi a coisa que mais me chamou a atenção durante o filme e a contribuição que eu tinha para dar. Excelente, Gabs. Posso falar? Quem é? Maíra. Maíra, você tá na vez para falar? Pode falar. Uma coisa que, tipo, no filme, a gente viu muito essa confusão, como a Séries falou, da mãe, do pai. Eu acho que a da mãe era porque ela estava meio confusa com essa exigência da sociedade de identificação de sexo, né, da filha. E o pai, eu acho que ele estava muito confuso se ele fez a decisão certa de deixar a escolha para a filha, por ela estar passando por todas essas dificuldades e confusões na adolescência. E eu acho que um ponto legal foi quando ele se encontrou com um outro intersexual. E ele perguntou dele se ele tinha feito a decisão certa. Aí ele virou para o pai da menina e falou que as primeiras recordações que ele tinha eram das visitas aos médicos e das cirurgias, e que essa tentativa de normalização foi mais uma castração para ele do que outra coisa. Tanto é que depois ele tomou os hormônios para se tornar um homem de novo. Tipo. E essa coisa da escolha, que é a frase que ela fala, é bem assim, e se não houver nada para escolher? Porque ela não, acho que esse ponto de escolha realmente foi muito bem tratado no filme. Tipo, por que ela teria que escolher? Por que ela teria que se curvar a isso? E eu estava lendo um livro da Maria Berenice Dias, que é Uma Afetividade e Direitos LGBTI, que ela fala justamente de modelos de comportamento impostos por aparelhos ideológicos controlados de certa forma pelo Estado, em que os indivíduos eles não são mais vistos como seres humanos, com suas diferenças, suas características próprias, mas como seres classificados segundo uma dicotomia de gênero, de acordo com a aparência dos seus órgãos genitais. E ela fala que, por causa desse preconceito, os intersexuais são tratados como anormais, e as pessoas, os pais e os médicos tentam adaptá-los, sacrificando a individualidade biológica e psíquica deles. E uma coisa que ela fala, ela frisa muito, é que essa necessidade, essa necessidade de mudar, de definir um sexo da criança, do bebê, principalmente logo quando nasce, é uma coisa mais para apaziguar os sentimentos conflituosos dos pais do que da criança em si. E ela fala que o filho, como apontou o filme, né, pode se sentir mutilado e afronta muito o princípio da autonomia da vontade. Ela traz também o direito
ela fala que o direito, a rigidez do registro de identidade deve acatar a pluralidade psicossomática do ser humano. Ela traz aqui os princípios da dignidade, igualdade, cidadania e privacidade, protegem sim os direitos intersexuais, ou pelo menos deveriam proteger, né? E ela fala também dos elementos de identificação da sexualidade humana pela psicologia, que a gente tem o sexo biológico, que é o sexo que a gente tem, o desejo, que seria a orientação sexual, a identidade sexual, de que é quem você é, e o comportamento, papel sexual. E uma coisa assim que eu achei importante falar é que como é que é registrada a criança intersexual após o nascimento. Aí ela traz o ponto de que em 15 dias, que é o prazo para registro ser levado a efeito, né, da criança após nascer, não tem como fazer uma cirurgia, então não é de acordo com a cirurgia. Conforme as características, se a criança tem mais características de sexo feminino ou masculino, ou a escolha dos pais mesmo. E que a criança depois pode entrar com uma ação judicial de pedido de retificação, mas que não pode entrar com registro de sexo indefinido ou indeterminado, como já é permitido em alguns outros países, como Alemanha, Austrália, França, por aí. Então, eu acho que o filme tratou bem esse conflito, tanto da adolescente, porque ela ficou meio que, poxa, todo mundo quer que eu escolha, todo mundo, mas e por que eu tenho que escolher isso, entendeu? Sou eu, e foi uma coisa que foi questionada muito acho que por todas as pessoas, tanto é que tem uma parte que os pais falam para os amigos que foram na reunião, foram na casa deles, né? Fala, foi por causa de pessoas como vocês que nós saímos de lá, porque foram vocês que são ignorantes, que vocês têm que falar, que tem que definir e tal. Eu achei bem legal, o ponto que trabalhou. E é isso. Excelente, Maíra, Gabriel, Séries, vocês são ótimos. Quem mais que vai falar? Gabi? Eu posso prosseguir. Pode ser, Abraão, então, fique à vontade. Oba, alguém falou antes? Eu posso... Não sei se alguém falou antes, mas tudo bem, eu posso prosseguir. Eu não vou ativar hoje aqui a câmera, porque a internet não está muito boa, né? Sim, muita gente está relatando que está terrível hoje. Hoje, esse dia estava lenta mesmo. Sobrecarga do sistema, né? Então, boa tarde, eu sou Abraão Nogueira, e mais ou menos eu vou seguir uma contextualização daquilo que o Gabriel falou, e também daquilo que a professora falou no início, que essa questão mexe com as questões das estruturas da sociedade ocidental, né? E então é justamente sobre isso que eu vou concentrar a minha análise, que é justamente sobre a questão dos valores da sociedade. Então vamos lá. O filme gira em torno da descoberta de Alex de si mesmo e o preconceito social que sofre, né? E aí então vale lembrar que desde muitos séculos já os naturalistas observam os mais variados tipos de seres vivos e sua forma de reprodução. O Darwin ele fez uma coletânea muito grande de vários pesquisadores que já pesquisavam essa questão da mutação das espécies antes dele. E eu acho que, inclusive, já constava a questão da partenogênese, a questão da rainha de copa, né, como era chamado. Então, quer dizer, eram outras formas disso no reino animal. Com o avanço da genética na atualidade, né, permitiu a compreensão de determinados fenômenos que não tinha outra explicação além de serem obra de algum gênio maligno, né? Então começaram a ser entendidos racionalmente tais fenômenos pelo nome da ciência. Formas diversas, formas de sexualidade diferentes da heterossexuais já foram bem toleradas e aceitas em civilizações antigas. Mas no Ocidente, com o decorrer da história, visões de mundo e valores foram sendo sedimentados
ao ponto de do diferente ser considerado pecaminoso e abominável. E atualmente, mesmo aqueles que não se ligam necessariamente com uma matriz de pensamento conservadora, podem acabar por desenvolver uma ojeriza a essas outras formas de sexualidade, né, além do heterossexual, por serem movidas por valores que foram incutidos neles desde muito jovens, né, desde muito crianças. E eu acho, então, sobre essa questão dos valores, tem uma fábula do livro Assim Falava Zaratustra, que eu acho que ela pode nos elucidar alguma coisa. É uma fábula que trata das 3 transformações do espírito. Primeiramente, nessa fábula, né, diz que a primeira forma do espírito é como o camelo. Ele é submisso, ele é reverente, não sabe dizer nada. Não sabe dizer nada a não ser o obedecer, a obediência. E aí, então, esse espírito ele passa pela segunda transformação. E aí, então, eu vou ler aqui um trecho da obra que o autor, que é realmente a parte que mais importa para a gente, que o autor fala dessa segunda transformação do espírito. Ele está no discurso de Zaratustra, né? O nome do discurso é das 3 transformações, então ele fala o seguinte: no deserto mais solitário, porém, se efetua a segunda transformação. O espírito torna-se leão, quer conquistar a liberdade e ser senhor no seu próprio deserto. Procura então o seu último senhor, que é ser seu inimigo e de seus dias, que é lutar pela vitória com o grande dragão. Qual é o grande dragão a que o espírito já não quer chamar Deus nem senhor? Tu deves. Assim se chama o grande dragão. Mas o espírito do leão diz: eu quero. O tu deves está posto no seu caminho como animal escamoso de auro fulgor, e em cada uma de suas escamas brilham em letras douradas. Tu deves. Valores milenários brilham nessas escamas, e o mais poderoso de todos os dragões fala assim: em mim brilha o valor de todas as coisas. Todos os valores foram já criados, e eu sou todos os valores criados. Para o futuro, não deve existir o eu quero. Assim falou o dragão. Meus irmãos, que falta faz o leão no espírito? Não bastará a besta de carga que abdica e venera? Criar valores novos é coisa que o leão ainda não pode, mas criar uma liberdade para a nova criação, isso pode, o poder do leão. Para criar liberdade, um santo não, mesmo perante o dever, para isso, meus irmãos, é preciso o leão. Agora, observa bem esse pedaço. Conquistar o direito de criar novos valores é a mais terrível apropriação aos olhos de um espírito sólido e respeitoso. Para ele, isto é uma verdadeira rapina e coisa própria de um animal rapaz. Daí, então, a gente pode tirar uma análise sobre a questão de valores da sociedade, né? Porque a grande questão da derrubada das antigas tábuas de valores e a criação de novas é que os tais mestres, né, esses tais espíritos sólidos, que nada mais são do que os membros diretores de um sistema que visa a manutenção do status quo, né? Esses novos valores, eles necessariamente implicam novos pensamentos e, portanto, novas interpretações que talvez mostrem as incongruências e inverdades de um antigo pensamento que ele acabou se consolidando, propagando-se e institucionalizando, atingindo seu ápice, né, na própria regulamentação jurídica e consolidou-se como uma nova premissa do óbvio, do normal e, quiçá, até mesmo do moral. Então, quer dizer, o leão ele se levanta contra esses deuses, né, contra os ídolos de uma sociedade, dentre eles os seus valores. Mas um revoltado que só tem a vontade da destruição ainda não pode criar novos valores. Por isso o espírito transmuta-se em criança. E aí então que vem a três transformações, né? Porque após a revolta e a revisão do status quo, uma vez superados os antigos valores, é necessário criar o novo. E exatamente esse momento, então, eu vejo muito essa parte do leão naquela hora em que o Alex, né, ela simplesmente chega a determinada conclusão de que ela não é aquilo que até então foi impingido a ela, aquilo que até então a sociedade esperava delas e outras pessoas também esperavam dela. Ela se revoltando contra essa noção, contra esses valores, essas premissas da sociedade, ela toma uma decisão nova para si. E a questão dos movimentos LGBT também, né?
eles claramente ainda estão nessa fase de leão, né? Dessa questão de destruir esse dragão dos antigos valores que ele vem sendo construído pela sociedade. E tanto prova que realmente essas questões requerem uma nova forma de pensamento, uma nova interpretação, que o Papa, né, o Papa Francisco, falou sobre a questão de que a Igreja deveria pedir desculpa, né, sobre os homossexuais e também das mulheres e também das crianças que foram abusadas. Quer dizer, uma nova forma de ver a coisa que até então nunca se poderia esperar há 2, 3 séculos atrás de um líder da Igreja Católica, né? Por aí você vê como realmente é por aí. Mas a verdade é que para destruir esses valores é necessário entender mais ou menos como a mente funciona. E ela funciona mais ou menos como se fosse um software. Porque a partir de uma lógica, seja aquela vendida pela mídia, pelas religiões, o ser humano ele acaba por criar sua forma de entender o mundo e reagir previsivelmente aos estímulos desse mundo. Acontece que a mente humana ela é um pouco lenta, ela não gosta muito de pensar. Então, assim como tem aquela lei de Newton, né, a primeira lei de Newton, lei da inércia, também poderia ser assim para a mente humana, né? Seria mais ou menos assim. A mente humana tende a não pensar nos problemas do mundo ou manter uma noção superficial ad infinito, até que uma força externa altere tal condição. Mas a pergunta é, que força externa seria essa? É a força da realidade, né? É quando a realidade ela alcança o sujeito como uma nova forma de interpretar o mundo, ele alcança esse indivíduo. Então, quando aquilo que permanecia oculto, né, se revela, e algo ignorado até então escondido se revela. Daí a gente vê necessariamente a questão da necessidade de movimentos contestatórios e a luta pela visibilidade na sociedade, né, uma sociedade que tende a invisibilizar o diferente. Então é justamente uma luta contra esses valores, contra essa própria forma da interpretação do mundo que ele está em jogo nesse processo, né? Mas acontece que mesmo assim a gente poderia dizer, pô, mas a realidade ela é vista ela pode alcançar a pessoa de várias formas diferentes. É verdade, a gente não pode ter a presunção de encontrar talvez uma condição absoluta, né? Para isso seria necessário que a gente tivesse várias vidas em várias circunstâncias diferentes para ser afetado por diversas realidades e formar uma noção mais complexa, com base na vivência. O que, infelizmente, não é possível, haja vez que a gente só tem uma vida, né? Mas mesmo vencido nessa vontade de verdades eternas, né, basta a gente dar uma olhada para o nosso lado, para o entorno da gente. E uma simples observação do planeta e do universo, a gente pode ver como a natureza ela é plural, né? E se, como realmente dizem religiosos, a natureza ela é obra de um grande arquiteto, né? E se realmente somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então, certamente, potencialmente, também somos grandes amantes da diversidade. Seja da diversidade na natureza ou mesmo da diversidade da forma de pensar, da forma de interagir com a sexualidade. É isso, meu pensamento. Bacana, Abraão. Mais alguém? Quem seria o próximo? Tem alguém faltando falar dos debatedores, Gabriel? Ah, Luciana. Fique à vontade, Luciana. Ah, tá, sem problema. Tranquilo. É interessante a tua última frase, Abraão. Vou comentar um pouquinho antes, depois a gente vai parar para comentar tudo o que foi dito, tá? Por todo mundo, e qualquer um de vocês pode pedir a fala, tá bom? Para falar também suas impressões. É interessante, né, que a visão de Deus, ela, óbvio, né, afastada de todas as religiões, uma visão muito mais filosófica e existencial. Faz sentido você dizer que se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tem alguma dificuldade onde é que o ser humano não está conseguindo captar que a própria vontade da vida, da manifestação da vida, é a diversidade, né? A diversidade está presente em todos os aspectos da vida, em todas as espécies que são criadas pela vida, eu prefiro chamar como vida, né? Em todos os aspectos que são criados, nós temos uma diversidade. Em todos os sujeitos e seres que existem, todos os organismos biológicos e não biológicos,
nós temos diversidade? E qual é a nossa dificuldade de lidar com a diversidade? Por que temos tanta dificuldade e resistência de lidar com a dificuldade, né? Então, vou deixar só para a gente ir botando lenha na fogueira para render a nossa conversa. Já, Luciana, então fique à vontade, viu? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, tudo bem. Primeiro, desculpa, gente, aqui, o computador não é meu, aí fiquei meio abandonada aqui com o microfone. A princípio, eu vou começar, né, por uma fala que o Gabriel teve sobre o conceito, né, tipo, a palavra hermafrodita ser usada e ser considerada hoje em dia de uma forma ruim, né? Mas por que essa palavra surgiu? Segundo Fausto Sterling, esse termo ele veio da Grécia, que teve um filho, Hermes e Afrodite tiveram um filho, uma ninfa se apaixonou por ele, como ela não foi correspondida, então ela pediu para que ele se tornasse os dois gêneros num só, e foi o que aconteceu. Olhando artigos, a gente consegue ter... Alguns, né, falam brevemente sobre a ideia que outras sociedades, as não ocidentais, têm a respeito dos intersexuais. Então, e muitas delas, eles já consideram os intersexuais como naturais, ao contrário do que acontece em meio à nossa sociedade. Então, por exemplo, na Índia, perdão se eu estiver pronunciando errado, eles são conhecidos como Ijas, algo assim. E eles não têm uma definição, nem de homem nem de mulher, e eles são pessoas que frequentam casamentos e batizados e fazem alguns rituais de dança e orações. E eles também são convidados para abençoar os órgãos genitais de algumas crianças e abençoar, né, em casamentos as fertilidades dos noivos. Outro ponto que eu queria falar também é que isso já tirando de uma leitura de alguns artigos, falam sobre abordagem biomédica em cima do que seria o sexo, né, imposto por uma forma heteronormativa que a gente tem da cultura ocidental. Então, nós temos que, se a criança nasce contendo essas condições, eles querem arranjar um jeito de fazer com que ela se encaixe de alguma maneira, porque acreditam que ela pode não ter uma vida completamente feliz, não ser uma pessoa inteiramente satisfeita. Tendo em vista que a gente tem uma crença, a gente, no sentido da sociedade ocidental, a gente tem essa crença de que se a gente não se encaixar em algo, a gente não pode ser uma pessoa plenamente satisfeita com aquilo que a gente é. Então, li que também alguns artigos falando um pouco sobre a psicologia, que é um trabalho difícil quando se lida com crianças também, porque tem a questão que eles tentam fazer, não tentam, mas a criança ela quer se encontrar, ela nasce e vem para um lugar onde ela procura um encaixe e não encontra, e acaba sempre esbarrando como sendo como se pode dizer, talvez, entre aspas, um experimento médico, que é até citado no filme também, né? Quando o pai da Alex fala que quando ela nasceu, os médicos pediram permissão para filmar o parto, né? Então ele não permitiu que isso acontecesse, porque para ele era só a filha dele, e ela tinha nascido perfeita do jeito como ela era. Ela não precisava ser um evento médico, que é como a nossa medicina ocidental trata este fato. E, professor, eu acho que é isso. Não consigo lembrar, tô meio confusa. Sem problema. Tranquilo. Eu queria falar. Gabriel Lisboa? Sim, apesar de eu não ser debatedor, né, eu pesquisei um pouquinho do... Já terminou todo mundo o debate? Não, ainda falta deles, eu acho. Quer esperar para ele
Tu quer esperar para depois de todo mundo terminar? O que tu acha? Pode ser, tanto faz, por mim. Então, bora deixar todos os debatedores terminarem, daí a gente entra com os debates. Tá bom. Tá bom? Quem mais está Professora, faltando? queria me escrever também para falar depois, se possível. Ok, sem Mesmo problema. Quem é o próximo do debate? Não tem o próximo? Então tá bom. Então, a gente vai passar. Ah, tá. O Paulo debateria hoje, mas disse que está tentando entrar, a internet está ruim. Qual Paulo, Aline? Paulo Lima. Tá bom, sem problema, tá? Depois, se ele conseguir entrar, pode dizer para ele que a hora que ele conseguir entrar, enquanto a gente estiver em reunião, ele pode falar, tá bom? Então, bom, já que a gente termina o debate aqui, nesse exato momento, eu vou abrir para os dois falarem e depois eu vou falar sobre uma questãozinha interessante para a gente discutir, tá? Fica à vontade, Gabriel Lisboa. Quando eu fiz a pesquisa, né, sobre o que rolava, eu vi uma resenha crítica sobre. E aí, essa resenha me levou a um site que tinha um dado que eu achei bem legal de compartilhar com vocês. Que, de acordo com a ONU, 1,7% da população mundial é intersexual. E esse número ele pode ser ainda maior. Eu não consegui me aprofundar, mas tem uma escritora, a Sharon Preve, alguma coisa assim. Ela fala que pode chegar de 4 a 5% da população mundial intersexual. E achei um número expressivo de gente quando a gente se fala no mundo, pra gente meio que deixar essas pessoas que nascem assim de lado e, pelo menos como a Luciana falou aqui na nossa realidade ocidental, acabar submetendo, né? Porque nem sempre a gente quer acabar submetendo essas pessoas a essa escolha de lado, essa escolha de se adequar. Era só isso. Certo. Andion? Oi. Eu queria fazer só, acho que duas considerações. Quanto a falar da Luciana e uma quanto a falar da Abraão. Quanto a falar da Luciana, achei muito interessante que ela trouxe a Annie Fausto Starling. A Annie Fausto Starling é uma das principais teóricas sobre a questão do binarismo de gênero. E ela tem um texto muito legal em que ela vai defender a existência de 6 gêneros. É uma coisa muito interessante. Porque o que ela fala? Que a própria construção da sexualidade, como foi dada, o crime da sodomia, por exemplo, acabou construindo na Europa, de forma indesejada, assim, por mais que não fosse a intenção, 6 gêneros distintos. Tem tipo uma imagenzinha que ela coloca no primeiro capítulo do livro dela, mas tem publicado pela Cadernos Pagu, acho. Mas na verdade não era nem sobre isso que eu queria falar. A Luciana deu o exemplo, eu vou apresentar de novo, tá, professora? Vou trazer uma imagem que eu vi Tranquilo. num outro artigo que eu li. Ela deu o exemplo da Índia, né? Sobre como lá a intersexualidade é tida de forma diferente. E eu fiquei pensando que a gente não precisa ir tão longe, assim, a gente, na nossa própria realidade aqui e na nossa história, a gente pode ver como essas mudanças aconteceram. Então, um autor que é o Campuzano, Giuseppe Campuzano, ele é um dos curadores de um museu do Peru. Ele vai mostrar é um artigo bem pequenininho, de 8 páginas dele, ele coloca essa figura aqui, e daí ele fala: uma gravura pré-hispânica representa, segundo a opinião de vários e várias antropólogas, um evento religioso e mostra homens alados preparando e oferecendo uma infusão a um casal que copula, um sobre-humano e um outro ser bigênero.
enquanto deuses e humanos observam e esperam, comendo carne humana como parte do ritual. O corpo travestido parece mediar entre os mundos natural e sobrenatural. E ele fala, essa gravura é obviamente anterior à colonização, e ele utiliza essas imagens para demonstrar como a concepção de gênero que era tida aqui na própria América Latina era diferente. E ele não é o único autor a falar disso, né? Outro texto que eu tinha para mostrar é da Maria Lugones. A Maria Lugones é uma das autoras feministas que trabalha com a colonialidade do poder, do Quijano. Ela também trabalha com as teses do Dussel, das 15 teses sobre política, acho, uma coisa assim o nome do livro. Acho que a senhora deve conhecer, a professora que trabalhou com Dussel. E daí ela fala que os medos sexuais dos colonizadores nos levaram a imaginar que os indígenas das Américas eram hermafroditas, ou intersexuais, com pênis enormes e enormes peitos dando leite. Mas como a Paula Gunn Allen e outras elas aclaram, os indivíduos intersexuais foram reconhecidos em muitas sociedades tribais com anterioridade à colonização, sem serem assimilados a uma classificação sexual binária. Então, os sistemas de gênero anteriores à colonização eram naturalmente diferentes do que a gente tem hoje. E isso acho interessante de falar para demonstrar como, na nossa própria história da América Latina e da nossa própria formação enquanto indivíduos colonizados, é possível observar como o gênero foi constantemente construído como uma ferramenta de controle social. E não só o gênero, como também a sexualidade. Eu não sei se eu entendi muito bem. Acho que sim, professora. Acho que, deixa eu ver aqui. Quem trabalha, eu acho que é a epistemologia do estudo. Acho que é essa autora aqui. Gênero, a teoria do nível Quijano. Eu coloquei o link do livro, não sei se é esse que você está falando, a gente teses da política do Dussel. 20 teses da política do Dussel. Coloquei aqui em PDF para vocês, tá, pessoal? Essas autoras que eu estou falando, elas justamente observam as teorias das autoras decoloniais, professor, e elas mostram como houve uma certa deficiência em tratar o gênero. Porque o Quijano, por exemplo, ele vai trabalhar o gênero de uma forma, querendo ou não, heteronormativa, em que a mulher é colocada como uma disputa a ser tida entre os homens, e o homem não é colocado como algo a ser disputado entre as mulheres. Enfim, a outra fala do Abraão que eu queria comentar é porque, não sei se no começo ele quis dizer que, de alguma forma, a sexualidade evoluiu ao ponto de não ser mais tida como necessariamente heterossexual, mas de alguma forma eu entendi isso. E achei interessante trazer a contribuição da teoria queer para esse pensamento, né? A teoria queer é a teoria que eu utilizo para trabalhar no PIBIC, uma teoria que me agrada muito a forma de pensar e a forma de ver, que é uma teoria que vai trabalhar com contraproduções. Em vez de trabalhar com normalidade, ver como homossexuais e bissexuais são pessoas normais e merecem direitos, na verdade ela vai questionar, que estruturas são essas que dizem que, a prioristicamente, a gente não merece direitos? Não, tem que destruir isso aí, a gente tem que contraproduzir isso aí. Não tem que existir essas estruturas, elas têm que reconhecer a diferença como uma forma essencial de ser humano, que é justamente o que ele acabou falando no final, né? E uma teórica que vai trabalhar a heterossexualidade como estrutura social é justamente a Monique Wittig, nesse texto aqui, que é o pensamento hétero. Ela é uma feminista francesa, lésbica, que trabalha a questão da heterossexualidade como instituição social. E daí ela fala que esses mitos heterossexuais são um sistema de signos que usam as figuras da retórica e, por isso, precisa ser estudado politicamente dentro das ciências da opressão, pois sabemos que a escravidão é a dinâmica que introduz o diacronismo da história no discurso pré-estabelecido das essências eternas. Então, basicamente, o que se diz é que a heterossexualidade ela é dada, apesar de ela é um sistema político que é dado como natural, e o que é não natural é o que não é heterossexual. E não é necessariamente, então, a teoria queer não vai ver a sexualidade como uma evolução em que hoje em dia a gente consegue estabelecer outras formas de se relacionar. Na verdade, ela vai ver como desde sempre, desde a constituição da família, da constituição da propriedade, houve uma necessidade de regular as relações de uma determinada forma que fosse heterocentrada para garantir a reprodução dos estamentos sociais, das formas de se socializar. Enquanto a sexualidade, e aí normalmente se utiliza Freud, tem uma teórica da psicanálise que chama Laplanche,
que eu vi uma vez num texto, ele vai trabalhar com a ideia de sexo como impulsos vitais, e das desejos sexuais como impulsos vitais. Então, não são necessariamente direcionadas a um lado ou a um outro, a um hétero ou a um homo. São impulsos vitais que são coordenados pelas estruturas sociais de poder. E como não tem como fugir das estruturas sociais de poder, como Foucault vai falar, a resistência tem que vir de dentro, justamente com essas estratégias contraproducentes que o Foucault, que a teoria queer vai trabalhar. Enfim, é isso que eu queria falar, professora. Obrigado. Maravilha. Ótimo, Gabriel. Professora? Oi? Pode falar. Luciana, eu queria só pontuar mais uma coisinha que eu achei que talvez fosse válido trazer para o debate também, sobre a questão da maternidade, como as mães encaram a intersexualidade. Eu encontrei um artigo que é da Federal da Bahia, e eles fizeram um estudo qualitativo com 12 mães, acompanhados lá pelo o hospital pelo qual a faculdade trabalha, né? Então, nessas 12 mães, eles levantaram alguns dados em relação aos sentimentos maternos sobre a criança, sobre as crenças sobre a intersexualidade, o lugar social do intersexual e sobre como elas procuravam a rede de apoio, né, delas. Então, o resultado que eles tiveram ao fazer essa análise com os dados mostrou que os sentimentos maternos sobre a criança, ele variava entre raiva e resignação. As crenças delas quanto à intersexualidade incluíam coisas como cura espontânea, defeito corporal e doença. E que o lugar social desse indivíduo estaria numa construção e que envolvia uma percepção de normalidade, anormalidade e sobre crer na existência de dois sexos e um único ser. E quanto à rede de apoio delas, ficava um pouco restrito, porque por elas se sentirem envergonhadas disso, elas procuravam manter em sigilo a condição do filho ou apenas relatava para pessoas muito mais próximas. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Ótimo. Eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Eu vou compartilhar uma fotografia com vocês. Não é exatamente intersexo, mas é uma questão que levanta bastante polêmica. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Estão conseguindo ver? Sim. O que vocês estão vendo aí? A capa da Vogue. Ok, Gabriel, a capa da Vogue. Mas o que tem na capa da Vogue? Uma pessoa. Tem uma pessoa de sexo masculino, mas que ela se identifica como mulher, não é isso? Ela tem a expressão sexual, né, de mulher. Quem mais? Acho que tem uma pessoa que a gente só poderia saber qual é o gênero dela perguntando, mas que aparenta ter características andrógenas, mas que a gente não pode dizer que é de um sexo ou de outro, ou de um gênero ou de outro, porque a gente não a conhece. Muito bom. Andrógena Quem quer mais? dizer uma pessoa que não tem necessariamente expressão completamente feminina ou completamente masculina, só para explicar para quem não sabe. A androginia aqui, né? O Igor Zani falou, né? Tem sido explorado pela moda também, né? A Marcélia acho que é uma pessoa da Índia. Quem mais? Existe uma comunidade no México
zapoteca, em que existem 3 gêneros, e não somente 2 gêneros. E essa pessoa que está se apresentando aqui é o 3º gênero dessa comunidade. Estou mandando para vocês um link de um texto de uma professora da PUC de São Paulo, que ela chegou a trabalhar a temática. Foi o texto que eu achei em português, tá? Porque os outros eram em espanhol, achei que em português poderia ser mais fácil de vocês lerem também. E nessa comunidade dos zapotecas, fica em Oaxaca, no sul do México, existe a possibilidade de você ser chamado de muxe. Muxe é o 3º sexo, é o 3º gênero, perdão, um 3º gênero. É um gênero que não é macho nem fêmea, e que as pessoas podem ser naturalmente tratadas como um muxe. Para muitas famílias, onde nasce um muxe, eles são considerados como abençoados pelos deuses, né? Isso de outras leituras que eu já fiz, não somente dela, tá? Isso de quando eu estava no México, quando eu morei no México. Então, as famílias são consideradas abençoadas quando nasce um muxe, porque sabe que o muxe nunca vai abandonar os seus pais, e nunca vai abandonar a sua família, enfim, ele vai ser uma pessoa que e geralmente são os mais cuidadosos. Tem toda uma ritualística que envolve esse gênero diferenciado. Por que eu trago para vocês, né? Ainda dentro da nossa discussão de gênero. Porque é interessante observar como nem todas as culturas, eu vou parar agora a apresentação, tá? Eu queria que vocês vissem isso, quem quiser ler mais um pouquinho sobre isso. O texto que eu passei tem algumas leituras que podem ser legais para vocês, sobre essa questão dos mushes. Eles são completamente aceitos dentro da sociedade, eles ou elas, os mushes. E não tem nenhuma restrição ou enfim, algum tipo de preconceito, pelo contrário, uma sociedade que antecede a própria construção da sociedade ocidental, moderna, eurocêntrica e hegemônica na América, né? Então, é uma visão diferenciada de como se vê pessoas que não estão dentro do padrão binário, tá? E algumas pessoas consideram como travestis, outras pessoas consideram como transgênero, mas eles se consideram como mushes, tá? A sociedade lá os considera como mushes. E é interessante para a gente observar como é tudo dentro de uma construção, basicamente, cultural, ideológica, social, religiosa, política, que vai definir se existe ou se não existe espaço para pessoas que são diferentes dos padrões binários, né? Para a gente fazer um pouco mais de reflexão sobre o que é a questão de gênero em outras culturas que não sejam aquelas que a gente está acostumado a conversar. Eu vou comentar rapidamente um pouco do que falaram. A série falou muito a respeito da escolha, não só a séries, a Maíra também levantou isso, né? A questão da escolha é uma situação extremamente complexa. Eu vou falar bem rápido, depois eu vou deixar aberto para outras pessoas comentarem, tá, gente? Então, a questão de escolher, né? Escolher o que eu quero ser. Mas por que eu tenho que fazer uma escolha do que eu quero ser se eu não posso ser o que eu sou? Isso vale para todas as identidades, tá? Não só para a questão de gênero, mas para outras identidades culturais, linguísticas e étnicas. A dificuldade é exatamente porque a escolha, ela já é uma imposição. A escolha, ela não preserva a tua liberdade. A escolha determina que você precisa ser alguma coisa. A Maíra falou muito legal a respeito da questão do registro de identidade, que a nossa forma dentro do direito, né, ela solidifica, ela sedimenta a perspectiva binária, porque ela corresponde exatamente àquilo que a sociedade demanda. E a nossa sociedade hegemônica demanda o binarismo dessa forma de apresentação de gênero e de sexualidade. E a nossa dificuldade no direito é exatamente como compreender pessoas que estão fora do padrão binário, macho-fêmea.
Por que você faz uma cirurgia numa criança recém-nascida e não dá o direito dela ser o que ela é? Por que o fato dela ser o que ela é representa uma aberração para a natureza, né? Uma aberração natural, quando a própria natureza, como o Abraão comentou, traz a diversidade marcada no próprio corpo, no próprio código genético. Essa diversidade, essa forma de se apresentar. Por que nós temos essa resistência de aceitar que a natureza daquele ser é uma natureza diferente, é uma natureza intersexual, é uma natureza que traz características de dois sexos diferentes, biológicos, né? Por que eu tenho que aceitar? Por que me choca muito quando eu vejo uma pessoa que se apresenta fisicamente diferente daquilo que eu estou acostumado a observar? O que me choca muito quando eu vejo uma pessoa que fala uma língua diferente, que tem uma cultura diferente, que se alimenta de forma diferente, que se veste de forma diferente? Por que o diferente é algo tão difícil de ser observado? Aí, para quem já fez antropologia, né, para dar uma lida sobre o conceito de alteridade, que eu acho que a alteridade é um conceito legal de ser falado. Exatamente, Gabriel. Gabriel Andion acabou de falar sobre, é interessante pontuar que as existências multis já foram, inclusive, reconhecidas pela OEA. Ótimo, perfeito você colocar isso aqui. Porque são formas de existir que são diferentes, específicas e diferenciadas, né? Bom, o Gabriel Andion trouxe coisas extremamente importantes e na hora que o Gabriel Andion estava conversando conosco, o Igor Zani fez uma pergunta. Por que o feminismo radical, né, tem dificuldade de lidar com a questão trans, né? Eu acho que eu vou deixar para vocês falarem, depois qualquer coisa eu comento, mas eu acho que fica essa pergunta para quem quiser discutir esse debate. Acho que é uma pergunta extremamente importante da gente compreender por que algumas vertentes do feminismo excluem a questão trans, tá? A questão de transgênero. E achei interessante também a ideia do conceito de hermafrodita, né, que vocês trouxeram, a Luciana comentou, porque realmente quando a gente fala, o hermafrodita é uma pessoa que a gente estava acostumado a ouvir o nome hermafrodita, mas tem uma outra construção em cima do conceito, e que é legal, e a forma como a gente deve tratar hoje pelo termo intersexual. O Abraão comentou uma coisa que o diferente na nossa sociedade, ele acaba sendo construído como o pecaminoso e o reprovável, né? O reprovável e o pecaminoso, o diferente ser reprovável e pecaminoso também se relaciona, Abraão, com as questões de gênero, com as questões antropológicas de alteridade, né? Da identidade. Por que os padrões sociais, eles determinam que existam gêneros extremamente fixos? Tem um outro texto que eu vou passar para vocês, que é o Arco e o Cesto, do Pierre Clastres, que ele tem um debate muito bacana sobre papéis sociais, tá? O papel do homem e o papel da mulher na sociedade que ele está analisando, e como existe uma fluidez para que o homem que não se identifica com o papel do homem daquela sociedade possa se manifestar no papel da mulher, que é uma outra forma de analisar a questão, e vice-versa, né? A mulher se manifestar nas ações que o homem exerce na sociedade. Então, a gente tem que compreender que a sociedade, ela traz padrões condicionantes para que as pessoas entrem nesses padrões e ocupem papéis dentro da sociedade. Quando algo sai desses padrões, ele é errado. Por quê? Porque ele não reproduz aquilo que a mente está acostumada a reconhecer como identidade, como aquela identidade. Então, assim, o que o Abraão falou tem muito a ver com isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que é interessante a gente pontuar essas coisinhas, e aí eu quero deixar para vocês continuarem a discussão. O Valber está falando aqui que ele vai provocar a questão de trans e feminismo na sexta, que é interessante, reforçando aquilo que o Igor Zani havia comentado,
Quem quiser conversar a respeito da pergunta do Igozani, acho que é um ponto de partida para a gente continuar nosso debate. Fiquem à vontade.